A figura do marechal de campo na Alemanha, ou Generalfeldmarschall, representa o mais alto posto militar da Wehrmacht, concedido por Adolf Hitler em reconhecimento aos méritos excepcionais no campo de batalha. Este título foi conferido apenas a um seleto grupo de generais durante a Segunda Guerra Mundial, que comandaram exércitos e decidiram o destino de milhões. Mas após a queda do Terceiro Reich, a vida desses marechais tornou-se sombria e complexa. Assim, Hermann Göring foi capturado pelas forças aliadas e suicidou-se antes de ser julgado em Nuremberg. Wilhelm Keitel, outro marechal destacado, foi condenado à morte e executado após ser considerado culpado de crimes de guerra. Em contraste, Erwin Rommel, conhecido como o Raposa do Deserto, foi obrigado a escolher entre o suicídio ou enfrentar um julgamento que desonraria sua família. Optou pela morte digna, deixando para trás uma lenda que ainda perdura. Eles foram alguns dos mais conhecidos, mas existem outros casos igualmente interessantes a serem investigados. Walter von Brauchitsch, por exemplo, foi um dos nomes mais ressonantes na Wehrmacht. Viu sua vida e carreira militar decaírem sem freio ao se aproximar o fim da guerra. No final de 41, a grande derrota alemã na Batalha de Moscou selou seu destino. Hitler, enfurecido, destituiu-o, culpando-o pelo fracasso da Operação Barbarossa. Após sua destituição, o campo de batalha ficou fora de sua vida, mas a luta pessoal apenas começava. Brauchitsch já havia sofrido um infarto no início daquele ano, um episódio que evidenciou sua frágil saúde, que se deteriorou ainda mais sob a pressão implacável dos meses de combate. Seu coração fraco e o constante cansaço mental faziam de cada dia uma carga mais difícil de suportar. No entanto, após ser relegado a um segundo plano, Hitler assumiu o controle direto do comando militar e Brauchitsch foi colocado na reserva, e sua figura, outrora emblemática, começou a desaparecer no fundo da guerra. Ele retirou-se para sua residência perto de Berlim, onde contemplou a distância como o conflito tornava-se cada vez mais desesperador para as forças alemãs. Os dias de vitória e expansão estavam ficando para trás, e a realidade do colapso era inegável. A relação com o Führer e com o Partido Nacional Socialista, por sua vez, continuava tensa. A lealdade que em seu momento mostrou para Hitler, um líder que o havia destituído em um ataque de fúria, marcou grande parte de seu legado. No que diz respeito à sua vida pessoal, também havia experimentado mudanças significativas. Ele se divorciou de sua primeira esposa, Elisabeth von Karstedt, em 1938 e se casou com Charlotte Rufer pouco depois. Apesar de seus feitos militares, seus vínculos familiares também estavam marcados por tensões, pois alguns membros de sua família estavam envolvidos em movimentos de resistência contra os nazistas. Quando as tropas aliadas invadiram a Alemanha, von Brauchitsch, já afastado de qualquer função oficial, tentou salvar o pouco que lhe restava e fugiu para o oeste. Sua saúde e suas forças estavam em ruínas, mas ele também compreendia que o passado não lhe permitiria permanecer escondido para sempre. Finalmente, em maio de 1945, pouco depois do fim da guerra, foi capturado pelas forças britânicas. Após sua captura, von Brauchitsch foi levado para um campo de prisioneiros de guerra no sul do país de Gales. Lá, aguardava o início de seu processo judicial, como tantos outros líderes do regime nazista, que enfrentavam acusações de crimes de guerra e atrocidades cometidas sob seu comando. Os julgamentos de Nuremberg se delineavam como o grande palco em que a história emitiria seu veredicto, e Brauchitsch esperava sua vez na lista de acusados. No entanto, enquanto aguardava, sua saúde continuava se deteriorando de maneira alarmante. As sequelas de seu infarto haviam se tornado mais graves, e os meses em cativeiro não faziam nada além de piorar sua condição física. Durante sua estadia no campo de prisioneiros, o antigo marechal de campo estava preso na lenta agonia de seu corpo desgastado. Ainda assim, o processo judicial que o esperava marcava um encerramento sombrio para uma vida dedicada à milícia, embora se diga que em seus últimos momentos de consciência, von Brauchitsch aceitou seu destino com resignação. Eventualmente, foi transferido para a Alemanha, onde aguardaria seu possível julgamento. Mas o destino tinha outros planos para ele. Nunca chegou a se apresentar perante o tribunal,
pois seu estado de saúde se tornou uma barreira intransponível. Em 18 de outubro de 1948, a vida do antigo marechal chegou ao fim em um hospital militar de Hamburgo, acometido por uma pneumonia que em suas debilitadas condições foi letal. A morte de Brauchitsch foi percebida como um desfecho justo para alguns, que o viam como uma representação das falhas estratégicas do regime nazista e da cegueira que levou a Alemanha à ruína. No entanto, para outros, sua figura evocava os triunfos iniciais da Wehrmacht, a expansão avassaladora que havia marcado o início da guerra e mantido o mundo em suspense. Von Lieb e Leningrado. O cerco que condenou um marechal. Wilhelm Ritter von Lieb, um marechal de campo alemão, destacou-se como comandante de importantes operações militares durante a Segunda Guerra Mundial. Sua trajetória, marcada tanto por sucessos militares quanto por fracassos e controvérsias, teve seu desfecho nos últimos dias da guerra e nas posteriores consequências legais. No início da invasão alemã da União Soviética, conhecida como Operação Barbarossa, von Lieb foi designado comandante do Grupo de Exércitos Norte. Sua missão era avançar rapidamente e tomar a estratégica cidade de Leningrado, atual São Petersburgo, que representava um centro crucial tanto por seu valor simbólico quanto por seus recursos industriais. Inicialmente, o cerco parecia um avanço importante para o exército alemão, mas rapidamente se transformou em uma luta prolongada e feroz. Os defensores de Leningrado, liderados pelo general soviético Georgy Zhukov, montaram uma defesa tenaz que resistiu às tentativas alemãs de quebrar as linhas. As forças de von Lieb começaram a sofrer com o rigor das baixas temperaturas, a falta de suprimentos adequados e a intensa resistência do Exército Vermelho, o que tornava cada vez mais complicada a tentativa de tomar a cidade. Para o final daquele ano, a ofensiva alemã na União Soviética enfrentava um panorama sombrio e o alto comando alemão começou a priorizar outras frentes, como a de Moscou. Em dezembro, Adolf Hitler deu a ordem de suspender as operações ofensivas em Leningrado, optando por manter um bloqueio sobre a cidade em vez de arriscar mais recursos em uma batalha urbana. Essa decisão, embora tenha evitado um massacre direto dentro de Leningrado, prolongou o sofrimento de seus habitantes, que padeceram de uma extrema escassez de alimentos, temperaturas gélidas e ataques aéreos e de artilharia constantes. Com a mudança de estratégia, von Lieb perdeu o controle operacional sobre o cerco. No início do ano seguinte, após o fracasso de múltiplas tentativas de romper as defesas soviéticas e as crescentes perdas em suas forças, foi dispensado de seu comando. Sua saída foi uma amarga queda e, embora não tenha enfrentado sanções imediatas, o impacto de suas decisões no cerco traria consequências duradouras. Após o fim da guerra, von Lieb, assim como outros altos comandantes do exército alemão, foi preso pelas autoridades de ocupação americanas. As forças aliadas iniciaram uma investigação sobre as ações de von Lieb. As condições de vida durante o cerco, onde mais de 1 milhão de civis soviéticos morreram devido à falta de alimentos e aos constantes bombardeios, geraram acusações de crimes de guerra. Embora von Lieb insistisse que havia seguido ordens superiores e que seu objetivo era estritamente militar, a devastação e o sofrimento causados durante o cerco levantavam questões éticas e legais complexas. As provas apresentadas contra von Lieb incluíam sua responsabilidade na implementação do Decreto Barbarossa, uma diretriz emitida para facilitar atos atrozes contra civis soviéticos e prisioneiros de guerra. Apesar de argumentar que não havia dado ordens explícitas para a execução de civis, seu papel como comandante durante o cerco de Leningrado e sua aceitação das diretrizes do Barbarossa o colocaram no centro do processo. O tribunal condenou von Lieb por sua participação em atos de violência excessiva e no tratamento desumano de civis durante o cerco, embora sua defesa tenha destacado que não foi ele diretamente quem executou essas atrocidades. A sentença foi relativamente leve em comparação com outros acusados, 3 anos de prisão, que foram considerados cumpridos pelo tempo que ele passou sob custódia durante o processo de julgamento. Após sua libertação, von Lieb viveu em relativa calma na Baviera, afastando-se da vida pública e militar.
Evitou participar de debates ou atividades políticas que o vinculassem ao passado bélico da Alemanha, e sua existência no pós-guerra transcorreu de maneira discreta. Residente na localidade bávara de Füssen, seus últimos anos foram marcados pelo anonimato e uma aparente reflexão silenciosa sobre seu papel em uma guerra que transformou radicalmente a Europa. Wilhelm Ritter von Leeb faleceu em 29 de abril de 1956 na cidade onde vivia. Seu enterro foi realizado no cemitério Waldfriedhof Soln, onde seus restos descansam longe do foco público e midiático que marcou os anos de sua carreira militar. Sua morte passou sem muita repercussão, já que o tempo e a distância diminuíram o interesse em figuras militares como ele, cujas contribuições, embora significativas em termos táticos, ficaram obscurecidas pelas controvérsias morais e éticas de sua atuação durante a guerra. Sem glória nem julgamento, a triste retirada de Rundstedt após a guerra. Em setembro de 1944, numa tentativa de conter o avanço dos aliados na frente ocidental, Hitler voltou a nomear Rundstedt como comandante em chefe no oeste. Neste papel, foi nominalmente responsável pela ofensiva das Ardenas, também conhecida como a Batalha das Ardenas ou a Batalha do Bulge. Apesar de Rundstedt ter grandes reservas sobre a viabilidade desta operação, devido às limitações de recursos e ao poder militar dos aliados, cumpriu seu dever. No entanto, Rundstedt sentia-se cada vez mais impotente no cargo, pois sua autoridade na planificação e execução da ofensiva era praticamente inexistente. Em suas palavras, comentou que seu único poder real neste papel era trocar a guarda na porta, o que ilustrava sua limitada influência nas decisões estratégicas. Apesar de seus avisos e reservas, a operação foi realizada com resultados devastadores para as forças alemãs. Para março de 1945, Hitler decidiu destituir Rundstedt pela terceira e última vez, deixando-o de lado nos dias finais do conflito. Após sua destituição, Rundstedt retirou-se da atividade militar, passando os últimos dias da guerra em relativo isolamento. Poucos dias antes da rendição da Alemanha, foi capturado por tropas americanas perto de Bad Tölz, na Baviera. Após este evento, Rundstedt foi entregue às autoridades britânicas, que decidiram mantê-lo sob custódia. Durante os primeiros anos de sua detenção, os aliados debateram se deveriam julgá-lo por crimes de guerra, especialmente devido ao seu papel em várias campanhas militares e à sua participação na ocupação de territórios onde foram cometidas atrocidades. No entanto, ao contrário de outros oficiais de alto escalão que foram processados, Rundstedt não foi levado aos tribunais. Para 1949, após alguns anos sob custódia, os britânicos decidiram libertá-lo devido ao seu estado de saúde deteriorado, pondo fim a qualquer intenção de julgamento contra ele. Rundstedt havia envelhecido rapidamente e apresentava sinais de fadiga, desgaste físico e emocional. No entanto, a libertação não implicava uma absolvição. Após sua libertação, Gerd von Rundstedt mudou-se para a Alemanha Ocidental, onde começou uma vida modesta em Hannover-Klefeld. Passava seus dias em um pequeno apartamento no terceiro andar, localizado acima de uma loja de sapatos, o que marcava um enorme contraste com seu status anterior como um dos mais importantes líderes militares do Terceiro Reich. Rundstedt enfrentou também perdas pessoais profundas. Durante seus anos de reclusão e seus primeiros meses de vida em liberdade, sofreu a morte tanto de sua esposa quanto de seu filho, o que afetou profundamente seu ânimo. A derrota alemã, junto com a perda de seus entes queridos, mergulhou-o em uma amarga tristeza. Além disso, seu declínio físico e a falta de um papel ativo na nova sociedade alemã fizeram com que seus últimos anos transcorressem em solidão e amargura. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos que optaram por escrever suas memórias, Rundstedt decidiu não deixar um registro escrito de suas experiências, mantendo em vez disso um perfil baixo e evitando a exposição pública. Faleceu em 24 de fevereiro de 1953, aos 77 anos, em Hannover. A notícia de sua morte não teve grande repercussão, dada a mudança na situação política e militar na Alemanha. O funeral de Rundstedt foi, assim como seus últimos anos, uma cerimônia sóbria e desprovida da pompa que outrora cercou sua figura.
Não houve honras militares, pois a Alemanha Ocidental ainda não possuía um exército formal. Em vez de um carro de armas, o caixão foi transportado em uma simples carroça puxada por cavalos, e os poucos antigos oficiais da Wehrmacht que compareceram vestiam cartolas em vez de seus bonés militares. O reverendo Ernst Strasser, que oficiou o serviço fúnebre, pronunciou algumas palavras que ressoaram entre os presentes. Estamos enterrando o último dos grandes prussianos. Com isso, destacava o desaparecimento de uma geração de oficiais caracterizados por um rígido senso de dever e uma disciplina férrea, representativos do antigo espírito prussiano. Balcãs em chamas. O implacável adeus de von Weichs. Maximilian von Weichs foi um marechal de campo alemão de alto escalão, que viveu os últimos anos da Segunda Guerra Mundial, enfrentando uma série de desafios críticos que marcaram o fim de sua carreira militar e sua vida. No início de 1945, von Weichs foi designado para supervisionar a retirada das tropas alemãs da Grécia e da Iugoslávia, países que a Alemanha havia ocupado desde os primeiros anos da guerra. No entanto, o panorama não era animador para a potência do eixo. As forças alemãs sofriam graves carências de suprimentos e pessoal, e os soldados estavam exaustos após anos de confrontos contínuos. Com as tropas aliadas avançando de várias direções e a iminente derrota da Alemanha, o exército, sob o comando de von Weichs, se desmoronava, e as forças que ele controlava nos Balcãs se tornaram um alvo fácil para as guerrilhas locais, que se fortaleceram e se organizaram para aproveitar a fraqueza dos ocupantes. A retirada da Iugoslávia, um dos eventos mais significativos desta fase final, foi realizada em condições extremamente difíceis. Sob constantes ataques dos partisãs e com a pressão das tropas soviéticas que avançavam para a região, o exército alemão perdeu grande parte de sua coesão. Os soldados estavam dispersos e mal organizados, e as baixas eram altas tanto em homens quanto em equipamentos. Von Weichs, que tentava manter o controle sobre suas tropas, encontrava-se cada vez mais pressionado, e em março daquele mesmo ano, seu comando começou a ser questionado devido à situação caótica em que se encontravam as forças alemãs em retirada. Finalmente, no dia 25 daquele mês, von Weichs foi dispensado de seu comando, pouco antes das defesas alemãs colapsarem definitivamente. Com a derrota da Alemanha e o colapso do Terceiro Reich, von Weichs foi capturado pelas forças americanas. Como muitos altos comandantes alemães, seu histórico no conflito levantou suspeitas de possíveis crimes de guerra, especialmente por seu papel nas operações contra os partisãs nos Balcãs. Esta região havia sido cenário de cruéis represálias e medidas de controle extremamente duras por parte das tropas alemãs, que tentavam sufocar qualquer resistência civil. As forças americanas encarregadas de sua custódia incluíram von Weichs nos processos legais que ocorreram após o fim da guerra, como os julgamentos de Nuremberg. Von Weichs foi programado para enfrentar um julgamento onde seriam avaliados seus atos e as ordens emitidas sob seu comando, mas sua situação se complicou devido a problemas de saúde que ele carregava desde os últimos anos da guerra. Nesse ponto, seu estado de saúde havia se deteriorado significativamente. Durante seu tempo em custódia, sofreu várias complicações e, devido às suas condições médicas, foi retirado do processo judicial antes que um veredicto pudesse ser emitido. Isso permitiu que ele evitasse o julgamento e qualquer condenação formal. A verdade é que, se o julgamento tivesse acontecido, sua figura, como a de outros altos comandantes alemães da época, estava marcada pela dualidade entre sua habilidade tática e a responsabilidade nas brutais campanhas que foram realizadas em nome do Reich. À medida que sua recuperação avançava, von Weichs foi libertado da custódia americana e foi-lhe permitido retornar à vida civil na recém-estabelecida Alemanha Ocidental, onde a situação política e social ainda era incerta e os ecos da guerra ainda eram profundos. Ele se estabeleceu em Bonn, que havia se tornado a nova capital da República Federal da Alemanha. Lá, viveu em relativa tranquilidade, afastado da esfera pública e sem voltar a se envolver em assuntos militares ou políticos. Em seus últimos anos, ele se manteve à margem dos debates sobre o passado militar alemão e evitou, na medida do possível, a exposição pública, consciente da complexidade e controvérsia que rodeavam sua figura devido ao seu papel durante o conflito.
em vez de defender uma justificativa para suas ações, optou por manter um perfil baixo, focando-se em sua vida familiar e na administração de sua própria saúde, que continuava sendo uma preocupação constante. Ao contrário de outros colegas que enfrentaram julgamentos e condenações, sua retirada nos anos após a guerra permitiu-lhe escapar de uma revisão completa de seu papel nas ações do exército alemão nos Balcãs, o que deixou uma imagem ambígua e um legado histórico que ainda suscita análises e questionamentos. Em 27 de setembro de 1954, quase 9 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, Maximilian von Weichs faleceu aos 72 anos em Bonn, Alemanha Ocidental. Seu legado permaneceu como uma fonte de debate. Enquanto alguns historiadores e setores da sociedade o consideravam um militar destacado que desempenhou um papel crucial na máquina de guerra alemã, outros o apontavam como um participante direto nas políticas repressivas que resultaram em violações significativas dos direitos humanos nos Balcãs. A morte em silêncio, a última estação de von Küchler na Alemanha Ocidental. O marechal de campo do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial, Georg von Küchler, enfrentou uma série de adversidades e fracassos durante os últimos dias do conflito. Assumiu o comando do Grupo de Exércitos Norte, encarregado do cerco de Leningrado, uma campanha que começou em 1941 e se prolongou por quase 900 dias. As forças sob seu comando submeteram a cidade a um bloqueio severo, que resultou em uma devastadora fome e inúmeras baixas civis. No entanto, à medida que o Exército Vermelho se fortalecia e os recursos alemães se enfraqueciam, o cerco começou a vacilar. No início de 1944, a situação tornou-se insustentável. As forças soviéticas lançaram uma série de contraofensivas com o objetivo de libertar a cidade e recuperar o território. Diante de uma crescente pressão, von Küchler enfrentou dificuldades para manter a posição de suas tropas, cada vez mais dizimadas e desorganizadas. O terreno que havia sido conquistado durante anos de luta foi perdido em questão de semanas. Esse retrocesso marcou um ponto de inflexão na frente oriental, mostrando o desgaste do exército alemão e o fim da vantagem militar que haviam mantido em anos anteriores. Em janeiro de 1944, após não conseguir estabilizar as linhas defensivas, von Küchler foi destituído de seu posto. Foi substituído pelo general Walter Model, numa tentativa do alto comando alemão de reforçar as posições e deter o avanço soviético. A decisão de remover von Küchler foi um golpe significativo para sua carreira, pois simbolizava sua incapacidade de cumprir com as exigências da situação em uma etapa crítica do conflito. Após a rendição alemã, em maio de 1945, von Küchler foi preso pelas forças de ocupação americanas. Os aliados começaram a investigar as atividades dos comandantes alemães durante o conflito, especialmente as operações na frente oriental, onde os abusos e crimes de guerra haviam sido extensivamente documentados. Von Küchler foi diretamente responsabilizado por seu papel nas atrocidades cometidas na União Soviética, particularmente em relação à brutalidade do cerco de Leningrado e ao tratamento desumano aos prisioneiros de guerra soviéticos e civis. Em 1948, von Küchler foi julgado nos chamados Julgamentos dos Comandantes Supremos. Foi julgado por suas decisões militares e por sua participação em ações que resultaram na morte de milhares de pessoas sob seu comando ou com sua autorização. Durante o julgamento, foram apresentadas provas de seu conhecimento e participação em ordens que resultaram na execução de prisioneiros e na implementação de políticas repressivas contra civis nos territórios ocupados. O tribunal considerou Georg von Küchler culpado de vários crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A sentença foi de 20 anos de prisão, uma condenação que, embora menos severa do que a de alguns de seus colegas, significava um reconhecimento de sua responsabilidade nas ações cometidas durante seu comando. Foi transferido para a prisão de Landesberg, onde cumpriria sua pena junto com outros altos oficiais alemães. A estada na prisão de von Küchler foi relativamente tranquila em comparação com outros prisioneiros, pois devido à sua idade avançada e ao seu estado de saúde, as condições de seu encarceramento foram moderadas. Apesar disso,
O tempo na prisão foi uma etapa de reflexão e isolamento, em que viu desmoronar a imagem que outrora projetava como um respeitado marechal de campo. Em fevereiro de 1955, após cumprir aproximadamente 7 anos de sua sentença, von Küchler foi libertado por motivos de saúde, no contexto de uma série de liberações antecipadas que as autoridades aliadas permitiram para prisioneiros idosos e doentes. Após sua libertação, von Küchler retornou à Alemanha Ocidental, onde tentou levar uma vida discreta, afastado da atenção pública e do escrutínio que seu passado gerava. Dessa forma, os anos após sua libertação foram marcados por um perfil baixo. Von Küchler evitou o contato com círculos militares ou políticos e não voltou a participar da vida pública. Residiu na tranquila localidade de Garmisch-Partenkirchen, onde viveu o resto de sua vida sem fazer comentários nem participar de debates sobre a guerra ou seu papel nela. Seu silêncio em relação aos anos de conflito e sua condenação nos julgamentos geraram opiniões divididas na sociedade alemã, que se debatia entre o desejo de esquecer os horrores do conflito e a necessidade de lembrar e assumir as responsabilidades do passado. Finalmente, em 25 de maio de 1968, Georg von Küchler faleceu aos 86 anos. Sua morte passou relativamente despercebida na Alemanha do pós-guerra, que já havia mudado muito desde seus dias de proeminência militar. Não houve cerimônias públicas em sua homenagem, nem reconhecimentos por suas contribuições em tempos de guerra. Seu falecimento foi visto simplesmente como o fim de uma era de comandantes que representaram a máquina militar alemã, marcada por uma ambição expansionista que teve consequências devastadoras para a Europa. Da glória ao tribunal, a derrota e condenação de Wilhelm List. Wilhelm List, um destacado marechal de campo alemão durante a Segunda Guerra Mundial, passou de ser um líder militar proeminente a enfrentar uma série de dificuldades pessoais e legais em seus últimos anos, especialmente a partir do ocaso do conflito. Construiu uma carreira distinta no exército alemão, participando de várias campanhas estratégicas que incluíam as invasões da Polônia, França e dos Balcãs. No entanto, as tensões e fracassos estratégicos começaram a marcar sua trajetória quando, em setembro de 1942, foi relevado de seu comando na campanha de verão na União Soviética. As diferenças com Hitler e as decisões militares que resultaram pouco eficazes na frente oriental levaram à sua marginalização em um momento crítico da guerra. Para o início de 1945, a Alemanha enfrentava uma pressão militar esmagadora tanto na frente oriental com o avanço soviético, quanto na frente ocidental com o avanço das forças aliadas. Nesse contexto, List, já afastado das operações militares, encontrava-se confinado em sua casa, isolado das decisões importantes e de qualquer participação relevante na luta que continuava nos diversos frentes. À medida que as unidades alemãs em diferentes pontos começavam a se render em massa diante do avanço imparável dos aliados, List observava tudo passivamente, incapaz de contribuir ou tentar mudar a situação. Pouco depois da rendição oficial da Alemanha, Wilhelm List foi preso pelas forças aliadas, que, como parte das medidas do pós-guerra, procederam a capturar os principais líderes militares e políticos do regime nazista. Após ser detido, foi rapidamente identificado como um dos oficiais de alto escalão envolvidos na condução de operações e estratégias militares que, sob a ocupação nazista, levaram a ações de repressão e represálias em vários territórios ocupados, especialmente na Iugoslávia e na Grécia. A ocupação desses países foi marcada por uma série de políticas repressivas em resposta à resistência local. Em vários casos, as tropas alemãs, sob o comando de List, recorreram à execução de reféns e outras práticas severas para sufocar a insurgência, o que foi considerado pelos aliados como um claro abuso de poder e uma violação dos direitos humanos. 2 anos após a rendição alemã, Wilhelm List foi levado a julgamento no chamado Julgamento dos Reféns. O tribunal o acusou, junto a outros altos oficiais, de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, principalmente devido às táticas brutais implementadas durante a ocupação na Iugoslávia e na Grécia. Durante o julgamento, List afirmou que não havia ordenado diretamente as execuções de reféns,
embora admitisse ter tido responsabilidade sobre as tropas que as executaram. A defesa argumentou que o marechal não tinha um controle total sobre as ações individuais de seus subordinados e que, em grande medida, seguia ordens da cadeia de comando militar. No entanto, o tribunal determinou que, em sua posição como comandante, List tinha um grau significativo de responsabilidade sobre as ações realizadas sob seu comando. Em fevereiro do ano seguinte, foi condenado à prisão perpétua, uma sentença que refletia a gravidade das acusações e a responsabilidade atribuída aos líderes nazistas na implementação de políticas repressivas nos territórios ocupados. Após sua sentença, Wilhelm List foi encarcerado para cumprir sua pena, embora seu estado de saúde começasse a se deteriorar progressivamente durante os primeiros anos de reclusão. A vida na prisão foi difícil e as condições adversas contribuíram para o agravamento de sua saúde, o que impulsionou seus advogados e familiares a solicitar sua libertação antecipada. Em dezembro de 1952, após mais de 4 anos na prisão, List foi libertado por razões humanitárias devido à sua condição médica deteriorada. Sua libertação não significou uma reabilitação de sua imagem, já que, apesar das críticas e controvérsias, sua figura ficou inevitavelmente associada aos crimes do regime nazista. Após sua libertação, Wilhelm List retirou-se da vida pública e adotou um perfil baixo, optando por não se envolver em atividades militares ou políticas. Permaneceu na Alemanha, vivendo em relativa tranquilidade e em completa discrição, evitando qualquer tipo de protagonismo ou declarações públicas sobre seu passado. Durante os anos seguintes, seu nome ficou relacionado com a política repressiva e o caráter das ocupações militares nazistas nos Balcãs, o que deixou uma marca indelével na percepção histórica de sua figura. À medida que os julgamentos de Nuremberg e outros tribunais internacionais consolidavam a memória e o julgamento sobre as figuras militares nazistas, a vida de List passou para um segundo plano no âmbito midiático e histórico, contrastando enormemente com a proeminência que um dia teve nos anos de apogeu do Terceiro Reich. Seu caso foi utilizado em vários contextos acadêmicos e legais como exemplo da responsabilidade dos oficiais militares nos crimes de guerra, e sua figura tornou-se uma referência sobre a linha de comando e a execução de ordens em conflitos armados. Finalmente, Wilhelm List faleceu em 17 de agosto de 1971, aos 91 anos, encerrando uma vida marcada pela transição do estrelato militar à condenação e à infâmia. Sua morte não despertou grandes repercussões nem homenagens, refletindo a aceitação geral de seu papel em uma das etapas mais sombrias da história alemã. Correntes e arrependimento. A última batalha de Paul von Kleist no coração da União Soviética. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, o marechal de campo Paul Ludwig Ewald von Kleist encontrava-se em uma situação cada vez mais insustentável. Sua habilidade para comandar unidades blindadas e seu papel nas rápidas invasões da Europa no início da guerra haviam lhe concedido prestígio e reconhecimento nos círculos militares. No entanto, como muitos outros líderes de alto escalão da Wehrmacht, sua queda foi igualmente rápida e definitiva. Com o avanço das forças aliadas no oeste e a pressão implacável do Exército Vermelho no leste, a liderança de Kleist e sua responsabilidade no primeiro Exército Panzer o colocavam no centro de uma tempestade de fogo que já não podia ser contida. Para maio de 1945, a derrota da Alemanha era evidente, e as tropas alemãs começaram a recuar desordenadamente. Kleist, veterano e experiente comandante, tentou evitar a captura organizando uma possível rota de fuga, mas no 8º dia desse mês, a rendição oficial da Alemanha chegou e Kleist foi finalmente capturado pelas forças americanas na localidade bávara de Mitterfels. A captura de Kleist não foi precisamente heróica. As tropas aliadas encontraram entre seus pertences várias malas preparadas, o que sugeria que ele havia planejado sua fuga em caso de derrota. Este intento de fuga, embora infrutífero, refletia o estado de desespero de muitos altos comandos nazistas nesses momentos. Nos primeiros dias de sua captura, Kleist foi submetido a interrogatórios por parte dos oficiais americanos. Durante essas sessões, ele expressou abertamente suas críticas a Adolf Hitler,
responsabilizando-o pela derrota alemã e questionando as decisões estratégicas que haviam conduzido a Alemanha à beira da destruição. Segundo as declarações de Kleist, um dos fatores que selou o destino do Terceiro Reich foi o poder aéreo dos aliados, que devastou cidades, infraestruturas e linhas de abastecimento alemãs. Apesar de tudo, o cativeiro de Kleist, sob custódia americana, foi breve. À medida que os aliados definiam seus planos para o julgamento e punição dos oficiais nazistas, Kleist foi transferido para a Iugoslávia, onde as autoridades o acusaram de crimes de guerra no contexto da ocupação alemã. Em 3 anos mais tarde, um tribunal iugoslavo o condenou a 15 anos de prisão, encontrando-o culpado pela repressão e pelos abusos cometidos sob seu comando durante as operações militares nos Balcãs. Embora Kleist tentasse se defender argumentando que não havia ordenado diretamente atos criminosos, o tribunal o responsabilizou pelos crimes cometidos por suas tropas nos territórios ocupados. Após a sentença na Iugoslávia, Kleist foi extraditado novamente, desta vez para a União Soviética, onde se esperava que enfrentasse outro julgamento, já que o Exército Vermelho havia sofrido fortemente pelas ofensivas que ele havia liderado durante as fases iniciais da Operação Barbarossa. Nesta ocasião, a situação de Kleist piorou, pois os soviéticos não hesitaram em impor uma punição exemplar para quem havia dirigido as forças que avançaram brutalmente em suas terras. Em um tribunal soviético, Kleist foi condenado a 25 anos de prisão por crimes de guerra, uma sentença que, na prática, resultaria em prisão perpétua devido ao seu avançado estado de saúde e às duras condições de seu encarceramento. Encerrado na prisão central de Vladimir, uma das mais duras da União Soviética, Kleist enfrentou um destino sombrio. As condições nesse lugar eram extremamente adversas e a saúde de Kleist, que já contava com mais de 70 anos, começou a deteriorar-se rapidamente. A prisão estava destinada principalmente a prisioneiros políticos e de guerra, e sua reputação era temida devido às condições de confinamento e à falta de acesso adequado a atendimento médico. Os longos anos de guerra e a idade avançada cobraram um preço rapidamente, e a arteriosclerose que ele sofria agravou-se consideravelmente, causando-lhe uma dor constante e limitações físicas. Durante seu encarceramento, Kleist mantinha uma postura de resignação, mas também de incredulidade. Em suas conversas com outros prisioneiros, disse que defendia seu papel na guerra como um mero cumprimento de seu dever militar, argumentando que sempre havia seguido as normas e códigos da guerra. No entanto, suas declarações eram vistas com ceticismo, pois as ordens que ele executou e suas táticas ofensivas resultaram em inúmeras vítimas civis e no sofrimento de milhões de pessoas, especialmente na frente oriental. Os últimos anos de vida de Kleist foram uma mistura de doença, isolamento e a realidade esmagadora de uma vida dedicada a um regime que agora era lembrado com ódio e horror. Em 13 de novembro de 1954, Paul Ludwig Ewald von Kleist faleceu na prisão de Vladimir, perto de Moscou. Oficialmente, a causa da morte foi uma falha cardíaca, provavelmente agravada pela arteriosclerose e pelas duras condições de vida no presídio. Ele tinha 73 anos no momento de sua morte, e seu corpo foi enterrado em um local não especificado, sem cerimônia ou reconhecimento algum. Para o governo soviético e grande parte da comunidade internacional, Kleist era apenas mais um criminoso de guerra, um símbolo dos horrores perpetrados durante a invasão alemã da União Soviética. O bastão da vergonha, a violenta captura de Erhard Milch. Erhard Milch começou a perder poder e influência um ano antes de finalizar a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, ocupava um alto cargo como secretário de Estado e como Generalluftzeugmeister, o que o tornava o máximo responsável pela produção aeronáutica. No entanto, em junho de 1944, Hermann Göring o despojou desses papéis estratégicos, em uma demonstração da hierarquia cada vez mais instável do regime. A partir de agosto, trabalhou no pessoal de armamento sob o comando de Albert Speer, uma posição na qual, embora tivesse certas responsabilidades, não lhe conferia a relevância nem o poder de decisão que outrora ostentou. Em janeiro do ano seguinte, apenas alguns meses depois, Milch foi finalmente removido de seu papel como inspetor-geral da Luftwaffe.
Com este movimento, perdeu seu último bastião significativo dentro da estrutura militar. Neste papel, sua autoridade estava limitada e sua participação foi pouco significativa, refletindo como sua influência havia se desvanecido. A situação se agravou ainda mais em março, quando Milch foi colocado na Führerreserve, uma espécie de reserva de oficiais sem comando ativo. Este status era praticamente um limbo militar para os oficiais de alto escalão sem tarefas operacionais, uma medida comumente utilizada para aqueles que já não contavam com a confiança ou utilidade do regime. No 4 de maio, a sorte de Milch tomou um rumo decisivo quando foi capturado por forças britânicas na costa do Báltico. Com o exército alemão à beira da rendição, Milch já não tinha escape nem oportunidades de influência nos últimos movimentos bélicos. No momento de sua captura, foi levado ao posto de comando do brigadier britânico Derek Mills Roberts, que havia sido testemunha das atrocidades cometidas nos campos de concentração. Milch, ao encontrar-se na presença do oficial britânico, adotou uma atitude arrogante e exigiu ser tratado com consideração, um comportamento que Mills Roberts considerou insultante, dada a magnitude dos crimes cometidos pelo regime ao qual Milch havia servido. A reação de Mills Roberts foi contundente. Em um surto de fúria, o oficial britânico golpeou Milch com seu próprio bastão de marechal de campo, causando-lhe ferimentos graves e fraturas no crânio. Após esse incidente, soldados britânicos o despojaram de seus pertences sob ameaça de arma e o levaram a um campo de detenção reservado para prisioneiros nazistas de alto escalão. A queda do regime nazista trouxe consigo os processos judiciais para os líderes que haviam sido capturados. Em 1947, Erhard Milch foi julgado por um tribunal militar americano em um dos julgamentos de Nuremberg, onde enfrentou acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A acusação constava de 3 pontos: o uso de trabalho escravo e maus tratos de prisioneiros de guerra, experimentos médicos em prisioneiros de campos de concentração e sua participação em políticas desumanas contra populações civis. Durante o julgamento, o tribunal o declarou culpado dos 2 primeiros cargos, absolvendo-o do terceiro, que correspondia aos experimentos médicos. A sentença foi dura, uma condenação à prisão perpétua ditada em 17 de abril, que o levou a cumprir seus primeiros anos na prisão de Rebdorf. No entanto, a condenação perpétua não seria definitiva. 4 anos mais tarde, o alto comissário dos Estados Unidos na Alemanha, John J. McCloy, revisou seu caso como parte de um processo de revisão das sentenças de vários criminosos de guerra. A sentença de Milch foi comutada de prisão perpétua para 15 anos de prisão. Esta redução não estava isenta de controvérsia, mas foi parte de uma tendência mais ampla de alívio em algumas das sentenças impostas nos julgamentos de Nuremberg, no contexto da reestruturação política do pós-guerra. Finalmente, em 1954, após cumprir aproximadamente 7 anos de prisão, Erhard Milch foi posto em liberdade condicional. Após sua libertação, Milch optou por levar uma vida tranquila e discreta, afastando-se dos olhos do público. Ao contrário de outros oficiais e líderes do regime que, em seu retiro, buscaram justificar suas ações ou escrever suas memórias, Milch manteve um perfil baixo, sem fornecer publicamente sua versão dos fatos ou tentar reintegrar-se na vida política do pós-guerra. Milch viveu seus últimos anos na Alemanha. Os efeitos da guerra e sua passagem pela prisão o transformaram em um homem afastado do prestígio e poder que possuía, embora tenha conseguido uma vida livre, algo que muitos de seus contemporâneos não alcançaram. Sua morte, ocorrida em 25 de janeiro de 1972 em Düsseldorf, encerrou seu capítulo na história alemã. Tinha falecido aos 79 anos, em uma sociedade que já havia deixado para trás a sombra da guerra e do regime que ele ajudou a construir.